É com alegria que estamos chegando até você mais uma vez e o nosso desejo é compartilhar um pouco da palavra de Deus e dos seus ensinamentos. Eu gostaria de pensar neste momento sobre cultivando a fidelidade em tempos de crise e nós vamos estar utilizando o texto de Atos capítulo 27. Nós vemos nessa narrativa bíblica que Paulo está enfrentando um terrível naufrágio e mesmo assim ele permanece fiel e resoluto até o fim e assim ele pôde alcançar a vitória. E nós tiramos lições desse texto porque ele nos mostra que nós precisamos permanecer fiéis, mesmo em meio a um naufrágio, mesmo em meio às dificuldades e às crises da vida. E entendemos que a vida é uma busca constante pelo aperfeiçoamento. E este aperfeiçoamento deve ser contínuo e crescente na vida do servo de Deus. O cultivo da fidelidade, ele é posto à prova nos tempos da crise. Sabemos que os grandes homens se destacaram não nos momentos de tranquilidade, mas nos momentos de crise eles se tornaram heróis. Vamos ver alguns exemplos. Sabemos que se Abraão permanecesse para sempre na sua terra natal, nós nunca saberíamos dele, teríamos conhecimento dele. O Senhor falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela. E diz que faria dele pai de uma grande nação. E ele foi obediente e assim ele fez. Permanecesse Davi calado diante das afrontas de Golias e nunca se tornaria rei. E Davi chega a dizer para Golias, quem és tu para afrontar o Deus vivo? Permanecesse Ester inerte no palácio e o povo hebreu teria sucumbido. Permanecesse Paulo na tranquilidade de Tarso e nunca teria sido o grande herói missionário que foi. Precisamos perceber que o aperfeiçoamento dos servos se dá na bigorna da provação, nos momentos de crise e de provação. O cultivo da fidelidade se deve pela nossa postura nesses momentos de dificuldades pelas quais passamos na vida. Foi assim com Paulo. Ele havia viajado o mundo todo pregando o evangelho. Ele ganhou almas, fundou igrejas, estabeleceu e formou pastores, consolidou a obra missionária, mas nunca teve vida fácil. Foi sempre maltratado, rejeitado, passou necessidades. No texto citado de Atos 27, vemos Paulo já velho indo para Roma, estava preso, cansado, machucado. Iria fazer uma grande viagem de navio, seria uma oportunidade de descanso e paz. Porém, mais uma crise se abatia sobre ele e se estabelecia na sua vida. Um grande naufrágio, uma grande tempestade. Mas nosso herói, ele permanece fiel, ele não desiste, não se curva. Ele persevera até o fim, sempre colocando a sua confiança em Deus. E nós aprendemos algumas lições com esse texto, com esse herói da fé. Primeiro, o que nós vimos no texto que a gente aprende é firmando âncoras seguras. Atos 27 e 29. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Não entendo de navegação, mas sei que as âncoras servem para dar firmeza em meio ao balanço das ondas. O barco para e para se estabilizar em meio às ondas, são lançadas as âncoras para que ele permaneça naquele local, num local que está pré-determinado. E assim traz estabilidade e segurança a quem está dentro no desequilíbrio que se vive por meio das ondas violentas. Quando enfrentamos tempestades também, nós precisamos ter algumas âncoras para nos dar suporte, nos dar segurança em meio às crises. O que firma sua fé, onde você tem colocado a sua fé. E eu gostaria de pensar rapidamente sobre 4 âncoras. A primeira âncora é a palavra de Deus. Nós precisamos estar firmados, estarmos com as nossas vidas baseadas nas Escrituras Sagradas e assim observá-la para o nosso viver diário. O saudoso pastor Mauro Israel Moreira, ele dizia e comparava a palavra de Deus como o manual de um carro. Ou comparava o manual de um carro à palavra de Deus, dizendo que assim como um carro para o bom funcionamento, a gente precisa seguir o que está ali determinado, 10 mil quilômetros, trocar o óleo, calibragem dos pneus 30 libras ou 33, o que seja, mas se você assim o fizer, se você observar aquilo que está no manual, o carro vai ter uma durabilidade, uma vida útil maior. E assim é a palavra de Deus para mim e para você. Se nós estivermos observando a palavra de Deus, nós vamos ter as diretrizes necessárias para o bem viver.
Uma segunda âncora é a oração. Como nós precisamos ter intimidade com Deus por meio da oração, tirar tempo para conversar com Deus, para colocar aquilo que está dentro do nosso coração e por meio da sua palavra receber as respostas que Ele tem para as nossas vidas. Uma terceira âncora é a comunhão. Como estamos sentindo falta disso nesses últimos tempos? Estamos cada um no seu lar, saudosos uns dos outros, e creio que quando voltarmos, como passarmos esse momento de pandemia, nós vamos voltar com mais alegria, mais desejosos de abraçar os nossos irmãos, estarmos juntos, louvando, entoando hinos e cânticos em seu louvor. Como é bom ter comunhão uns com os outros. E a quarta âncora é a família. Se tivermos uma família bem estruturada, uma família que vive em harmonia, em paz, nós com certeza também teremos uma igreja assim. A igreja vai ser o reflexo daquilo que eu vivo no meu lar, daquilo que você vive no seu lar. Sua vida está firmada nessas quatro âncoras? Como você tem se firmado? Em quem você tem colocado a sua confiança nos momentos de crise? Uma segunda coisa que gostaria de destacar é que nós precisamos permanecer unidos no barco. Nos versículos 30 a 32 desse texto, o autor nos diz o seguinte: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e, tendo já deitado, bateu ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Muitos estavam querendo sair, fugir, estavam querendo pular fora do barco. Muitas vezes, em meio a crises, quantas pessoas gostam e gostariam de chutar o balde, de pular fora do navio, do barco. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus e juntos, em comunhão, em harmonia, trabalharmos para que essa presença de Deus seja contínua na minha vida, no meu lar, na sua vida, onde você está no seu lar, e assim nós possamos ter essa comunhão e esse desejo de vivermos a palavra de Deus e vivermos a vontade de Deus onde estivermos e não abandonarmos o barco em meio à crise, porque a crise vai aperfeiçoar a nossa fé. Precisamos trabalhar isso na igreja, precisamos trabalhar isso na sociedade, na família, no trabalho e também nas horas e nos diversos momentos de crise que passamos na vida. É hora de unirmos forças e não de pular fora do barco. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é nutrindo sempre a esperança, versículos 20 e 25. E não aparecendo já havia alguns dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Imagine isso, não está vendo sol nem estrela, não está vendo nada, em plena escuridão. Que dificuldade eles estavam passando. E é verdade às vezes que nós acabamos desanimando, acabamos perdendo a perspectiva do futuro, a esperança. E aí fica a lição desse bravo herói Paulo que nos dá, e é uma lição tremenda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já nos diz Romanos 8,31. Mesmo se não virmos o sol agora, nesta vida terrena, com certeza nós haveremos o sol da justiça. Concluindo, quero deixar para você o seguinte: nós precisamos de ter desejo de encontrar homens e mulheres de fibra que desejem ser realmente verdadeiros heróis da fé. O mundo espera de mim e de você, espera encontrar essas mulheres e esses homens que desejem basear e firmar a sua vida na palavra de Deus, no desejo de moldar a sua vida em conformidade com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar? Pai de amor, te agradeço por esta oportunidade que temos de refletir sobre a Tua Palavra. Te agradeço porque entendemos que o Senhor é Senhor de todas as coisas, e todas as coisas estão sob o Teu controle, sob o Teu domínio. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando a cada família que nos ouve, a cada pessoa com as suas necessidades, tanto físicas como espirituais, materiais, mas que o Senhor esteja agindo e dando uma porta, Senhor Deus, de livramento, esteja dando uma condição necessária para a sobrevivência, Senhor Deus. Ajuda-nos a ter fé e a colocarmos como Paulo a nossa confiança em Ti nesses momentos de crise e dificuldades. Nós oramos assim, desejosos de que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, que possamos estar firmados nessas âncoras, que é a oração, a leitura da Tua Palavra, a comunhão e a família. Nós possamos viver de maneira que Te agrade. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos assim terminando essa reflexão e o nosso desejo é que Deus nos abençoe a cada dia. Até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.